O meu nome é João Barnabé Veloso, conhecido como Joca do Acordeão. Nasci no sítio Riacho do Meio de Queimadas, de Campina Grande. E vivo nessa vida de música dos meus 12 anos até agora. Nasci em 1948, já estou na idade boa e estou tocando a vida. Eu trabalhava numa leiteira, eu menino com 12 anos, lá em Buqueirão, numa fazenda de seu Ernesto. Aí o rapaz que fazia queijo lá na leiteira comprou uma sanfoninha, 32 baixos. Aí chegou um rapaz lá, começou a ensinar ele, e eu tô lá, eu desnatava leite numa máquina, aí eu tô moendo o leite lá e olhando o cabo, ensinando a ele lá, né? Eu já tinha tendência já pra coisa, aí peguei, quando o cara foi embora, o dono da sanfona também saiu, aí eu peguei na sanfona, eu fui pegando e fazendo já o que o rapaz tava mandando o outro fazer, né? Aí eu peguei na sanfona, aí o rapaz vinha chegando, o dono da sanfona, de longe ele ouviu o som. Aí quando ele chegou, eu fiquei com medo, guardei a sanfona. Aí ele disse, chegou, ele olhou assim, disse, quem estava pegado dessa sanfona aqui, rapaz? Eu disse, não tinha ninguém não. Ele disse, tinha que ouvir o som. Aí eu fiquei aperreado, aí eu disse, foi eu. Aí ele disse, rapaz, pode ficar pegando. Aí pronto, daí fui pegando na sanfoninha todo dia, todo dia. Aí quando eu saí de lá, do trabalho, que eu deixei de trabalhar lá nessa leiteira, vim para casa da minha mãe, aí meu cunhado tinha uma sanfona que ele comprou. Aí minha mãe comprou essa sanfona para mim. Aí eu comecei a desarnar aí essa sanfona. Eu tinha uns amigos que tocavam sanfona enlatada, forró de latada. Aí eu comecei a ir nos forró na época e daqui a pouco eu já estava tocando mesmo nos forró, sabe? O pessoal me chamando. Aí pronto, começou por aí. Aí fui para o Rio em 66, 1966. Não levei nem a sanfona, que eu pensava que não sabia tocar. Aí quando eu cheguei lá, o sanfoneiro era pior do que eu. Aí eu peguei, o cabo me prestou a sanfona lá e eu comecei a tocar com a sanfona lá. E ia para as praças, juntava aquela roda de gente, Copacabana, eu me lembro até hoje. Aí dali começou, aí vim embora para cá e aqui comecei na vida de jovem, conjunto jovem da Paraíba. Comecei logo num conjunto ali de Cruz das Almas, os Fugitivos na época. Aí dos Fugitivos fui para uma banda, os Tropa Coelho, que era aqui na Rua Carneiro, tinha uma churrascaria
Trop Coelho. Aí o dono fez uma banda chamada Os Trop Coelho. Aí eu fiquei lá um tempo, aí a banda acabou. Aí me chamaram para os Selenitas. Era um grupo de jovens da época aqui, de grande sucesso aqui de João Pessoa. Aí passei um tempão nos Selenitas, depois fui para The Gentleman, com o Zé Ramalho. O Zé Ramalho era o guitarrista na época. E dali começou, aí The Gentleman, Tuaregs, foi o último que eu toquei. Passei um tempo lá nos Tuareg também, com o Roberto. Os Primitivos da Lagoa Grande, foi muito conjunto. Os Paqueros de Campina Grande, de Adinaldo, que é técnico da TV Paraíba, não sei se ainda é, mas ele era. E daí começou até hoje, aí vivo até hoje ainda batendo ainda com música. Aí fiquei na sanfona, aí não parei mais não. Nessa época eu tocava teclado, né? Teclado, aí virei para sanfona e não parei mais não. A sanfona foi de 82 para cá. Aí comecei a gravar com muita gente, de lá para cá, e não parei mais não de gravar não. Até com o Luiz Caldo eu gravei, lá em Salvador. O Nordeste aqui em peso, eu gravei de Fortaleza, Pernambuco, nem se fala, ali, Maceió, Aracaju. O primeiro disco que eu fiz em Aracaju foi com Calcinha Preta, o dono do Calcinha Preta. Foi o primeiro disco, parece que foi o primeiro disco, se eu não me engano, foi o primeiro disco deles, do tempo do LP. Aí dali ele estourou, aí Calcinha Preta hoje é estourada aí. E eu comecei por aí, sabe? Levando a vida e aprendendo, que ainda hoje eu vivo aprendendo, que ninguém para de aprender. Nada que a gente trabalha, nos trabalhos, né? De cada um. Era forró de 8 baixos. Tempo Zé Calixto, Geraldo Correia. Aí eu comecei a entoar aquelas músicas que eles tocavam. Foi dali que eu comecei. 8 baixos. Aí depois vem Noca do Acordeon. Por sinal, muita gente pensava que Joca era Noca. Aí ficou aquela confundindo a coisa. Eu digo, não, Noca é outro, é Noca. Eu sou Joca. Aí eu comecei com Noca do Acordeon, o estilo dele, as músicas deles. Aí depois vem Dominguinhos, apareceu Dominguinhos, novo na época, aí Dominguinhos, aí eu comecei a tocar, aí pronto, aí de Dominguinhos pra cá, aí eu comecei a estudar Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho, esse povo, aí foi daí que eu comecei com a sanfona. Fiz um trio também, os três da Paraíba que eu tinha aqui em João Pessoa. Toquei muito aqui pelo estado, na época de Wilson Braga, governador, a gente tocava muito mesmo aqui no estado. Fizemos uma excursão Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, tudo que é canto na época, com artesanato. Eu fui na Praça 7, lá em Vila Isabel, que tinha um forró lá. Fui no Orfeão Português, que era de Sebastião Rodrigues. Fui no 66, Copacabana. Aterro do Flamengo, que tinha um forró lá de Elias Soares. Anísio Silva era o gerente do forró lá. Eu andei aquele forró todo, de lá, do Rio. E toquei também, no forró de lá. Toquei também. Aí pronto, foi lá que eu comecei na época, Zé Pacheco, era do trio, os Três do Nordeste, né? A gente ficamos amigos na época. Foi lá que começou a surgir os Três do Nordeste, nessa época que eu me lembro. 1975, por aí, foi por aí. Os Três do Nordeste começou a aparecer. Mas eu fui muito forró, em canto bom e canto perigoso também, sabe? Eu jovem, eu tinha 18 anos, 19 anos, eu não me ligava com a vida. Mas também não era como hoje, né? A vida. O forró que eu fui foi de Elias Soares, era do Aterro do Flamengo, era o clube antigo do Flamengo, em Copacabana. Foi esse forró que eu fui. E fui na Banda Portugal, também, que era na Riachuelo. E toquei num forró também que tinha, depois da Banda Portugal para cá, tinha um forró também que fizeram, toquei com Marinês,
Marinês, fiz São Brasil com Marinês. Ali, Lima Duarte era o apresentador. Em 83, eu fiz era os Três da Paraíba, era Marinês sua agente, e os Três da Paraíba era agente dela, né? Foi uma época boa que eu passei, na época lá, no final da Marinês. Morava na casa dela, eu morava na casa dela. Era, lá em Palmares, no Rio de Janeiro. Marquinhos, o filho dela, não tinha casado, aí não estava mais tocando com ela, e ela mandou chamar a gente aqui. Japa Maris, não sei se você já ouviu falar, que era dos Selenitas também. Japa Maris era um dos donos dos Selenitas. Foi quem arrumou lá com o Marinês e me levou para o Rio, eu com o trio. Aí a gente ficou lá morando, o Marinês botou a gente no forró dela também para tocar, e a gente tocava sempre com ela lá. A Bidia morava bem pertinho da gente. Eu morando na casa do Marinês, a Bidia morava embaixo, na praça, e a Bidia levava a gente para o forró dele, forró do povo que ele tinha em Nova Iguaçu, levava sempre a gente para lá, para esse forró. A gente ia lá, tocava no forró de Abidias. Aí depois a Bidia vendeu essa casa de forró a Marinês mesmo. Aí a gente ficou tocando lá na casa do forró dela um tempo, e depois a gente veio embora. Às vezes eu ia para o Rio, ficava 2 meses, 3 meses e vinha para cá. Aí que dava vontade de voltar de novo para lá, sabe? Agora teve uma época que eu passei quase um ano numa churrascaria em Vila Isabel, chamada Churrascaria Saci. Aí nessa churrascaria eu passei quase um ano tocando só seresta. Eu e um rapaz com violão, tocando de mesa em mesa. Leci Brandão, só vivia lá, Leci Brandão. Sentava na mesa, ficava batendo na caixinha de fósforo, cantando samba. Aí ela chegou, veio aqui, a gente fez um show aqui no Pixinguinha, eu fiz o projeto Pixinguinha. Ela veio fazer, ela fundo de quintal, a gente tocou junto aqui. Aí quando eu disse a ela que ela se lembrou de lá da parada, que ela entrou também numa gravadora lá, Nobel, Leci, que a gente estava nessa gravadora, a gente fez o disco tudo, só não divulgou porque a gravadora faliu, aí não divulgou. Aí Leci entrou também nessa gravadora. Na época foi o começo de tudo, né, da vida dela. Depois ela apareceu depois. Leci, muita gente boa. Aí eu tocando nessa churrascaria, Martim da Ilha também, Martim da Vila ia lá também, nessa churrascaria que a gente tocava. A gente passava a noite na brincadeira lá, eu só ia dormir no outro dia de manhã. A gente só não tocava forró na churrascaria, mas as músicas que a gente tocava era o Menino com Violão, era Roberto Carlos na época, era música seresta, né? Porque eu já acostumado na Jovem, que na época era Roberto Carlos mesmo, que a gente tocava, e Billy Paul, era vários tipos de conjunto, no rock, do tempo do rock, né? Rock, só que o rock era diferente, era Mutantes, era com Rita Lee da época, não é esse rock doideira de zoeira não. Aí a minha cabeça aí ficou assim. Aí depois eu passei, mas eu já vinha do forró de antes dessa onda, aí a onda bateu na minha cabeça, foi tudo misturado, sabe? Forró, como se fosse o forró. Comecei a morar em Bahia. Morei uns 30 anos em Bahia. Aí comprei um caminhão, trabalhei muito tempo numa cerâmica, de Absalão, em Bahia, carregando tijolo, para tudo que era canto aqui de João Pessoa. Mangabeira, a primeira carrada de tijolo de Mangabeira que botou foi eu. A primeira para fazer Mangabeira, foi eu que botei. Aí, e de lá para cá, pronto. Aí depois eu não quis mais a vida de caminhão. Quer dizer, eu tinha um caminhão, mas tocava sanfona também, né? Mas não vivia tocando forró. Aí abriu o forrozão da praia, que hoje o nome é Forrozão da Praia, ali na Epitácio Pessoa, lá embaixo, de lado do Cabo Branco, não sei se você sabe onde é. Aí lá eu passei uns 2 anos e pouco, aí foi lá que eu desarnei, mais ainda com a sanfona. Aí foi lá que também eu fiz o trio, os Três da Paraíba, e até hoje, de lá pra cá, depois que eu comecei, gravei o disco Zé da Ema, que Deus tenha, que ele já se foi, na Copacabana Disco. Disco a nível nacional eu tenho um bocado, tem Sandro Beck, que eu gravei, Novinho da Paraíba, gravei muitos anos com ele, no Recife. Por sinal, no Recife, se brincar, eu sou mais conhecido do que aqui em João Pessoa,
pela galera música, né, de músico. Porque eu gravei muito, era toda semana eu gravava um LP lá em Recife, na Somax. Eu gravei no tempo da Rosenblit, no tempo que tinha a Rosenblit. Era Pinto, finado Pinto, do acordeon, que gravava lá também na época. E por aí foi. O forró mesmo que eu tocava com os três de Paraíba era só pé de serra mesmo. Era trio nordestino, Luiz Gonzaga, trio de Nordeste, esse estilo assim, né? Do pé de serra mesmo. E até hoje o meu trio mesmo, eu tenho um trio ainda, que até hoje a gente é forró pé de serra mesmo. Muita gente fazendo sanfona de forró pé de serra. Sandro Beck foi um, novinho da Paraíba. Quem mais, meu Deus? Capilé foi quem me levou para a Bahia. A primeira vez que eu passei muitos anos lá, com um cantor de lá, e gravando lá também com todo mundo lá. E Luiz Calda, eu gravei com Luiz Calda, forró, era forró. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, porque ele gravou isso comigo lá. Mas pra ler, pra cidade, né? Salvador. Aí é no forró, porque eu só gosto do forró mesmo. Esse forró eletrônico eu não gosto não, porque não ensina nada a ninguém, sabe? A música não. Principalmente sanfona. Sanfona, se o cabo desarnar nela, tem que ser o forró pé de serra, porque aí vem parte para Luiz Gonzaga, Dominguinho, Oswaldinho. Oswaldinho é clássico, é um forró clássico, pé de serra e clássico. Aí mais vem o Dominguinho, Sivuca. Aí é por aí que o sanfoneiro tem que começar a estudar esse pessoal. Se não estudar esse povo aí, tá ruim. Ouvindo com gravador. Botava um gravador com fita, né? Que até hoje eu tenho um monte de fita em casa. Que eu tenho também ainda um som ainda, que ainda tem um deck que ainda está tocando. Que tinha dois e um para gravar. Mas tem um que está tocando ainda. Minhas fitas, minha sorte, minha salvação. Que eu tenho, para não esquecer, né? Aí tem as músicas desse povo, que na época nem CD tinha. Na época, só tinha LP daqueles do grande. E o resto era fita cassete, na época. Aí pronto, era na base da fita cassete. E quando eu comecei mesmo, da época, era duro. Eu ia para casa da minha irmã, que nem rádio eu tinha em casa. Eu vim aprender partitura, um pouco da partitura, só a cifra, porque eu precisava para eu gravar, como hoje, até hoje. E o meu professor foi Poti Lucena, que mora lá no Bessa também. Ele é professor que ensina, tem escola. Aí Poti foi meu professor nessa parte aí. Aí graças a Deus eu aprendi a fazer cifra. Aí eu faço cifra e é bom demais para mim, sabe? Para eu ir gravar, que no instante eu fico tranquilo, sem esquentar minha cabeça. Porque na época que eu comecei era no ouvido. Eu gravava no Recife, era na base do ouvido. O pessoal botava a cifra assim, eu entendia, mas não entendia. Eu não entendia de compasso. Só conhecia a cifra, mas não entendia de compasso. Aí depois eu vim entender o compasso, aí pronto, melhorou as coisas pro meu lado, sabe? Mas quando eu comecei de tudo mesmo antes, o ruim era que não tinha nem fita na época que eu comecei. Quando eu comecei mesmo era na base do rádio. Eu escutava no rádio, o rádio tocava, eu botava na cabeça, aí corria para casa. Porque na casa da minha irmã eu escutava o rádio, que lá em casa não tinha nem rádio. Aí eu corria para casa, chegava em casa, pegava a sanfona, começava a fazer aquela parte que eu ouvia. Quando era no outro dia, às vezes a rádio tocava aquela mesma música, aí eu botava outra parte que faltava na cabeça, corria para cá, terminava. E comecei assim, vida dura. E tem muitos sanfoneiros que começou assim também. Até Dominguinhos também, começou assim na época, que eu tenho certeza. Quando ele menino. Eu passei muito tempo tocando na Rádio Tabajara, daqui da Paraíba, com o Joanildo Cavalcante. O Rei do Sertão, que era conhecido na época, ele era o locutor da Rádio Tabajara, que hoje em dia é onde era ali onde tem o tribunal, né? Hoje, que era ali antigamente a rádio. E eu tinha um trio na época, era chamado Trio Campinense, Zabumbo, Triângulo de Sanfona. Aí o Joanildo, todo dia, 5 horas da manhã eu saía de Bahia, a gente estava lá na rádio tocando, fazendo forró, pé de serra.
Aí João Nildo entregava cadeira de rodas pelo interior. Era sucesso na época, nossa, quando a gente ia, aí a gente quando ia era gente demais. E aí pronto, comecei por aí. Depois que nessa época aí eu já tinha, tava no, foi na época que eu comecei para ir para os conjuntos, foi. Era bem jovem, aí, mas na época era misturado, era o caminhão, música. Aí depois eu parei o caminhão, que era a vida dura também, que não é brincadeira. E só quem está trabalhando é que sabe. Aí pronto. Existem 3 ritmos. Shot, tem o shot, tem o baião, e tem. Não, 3 não, são 4. Tem o shot, tem o baião, antigo Luiz Gonzaga, tem o forró, que é instrumental, e tem a marcha, que é a marchinha de São João. Tem tanta fogueira, essas coisas assim, né? É um destaque do forró, são esse ritmo. Tem a valsa também, que faz parte, tem a rancheira, tudo faz parte dessa galera aí, desse ritmo de forró, pro sanfoneiro. O coco também faz parte também de forró. Aí é que no zabumba, o cara tocando coco, e quem canta o coco também é justamente Jacinto Silva, de Caruaru, que canta coco. Jackson do Pandeiro também cantava. O coco faz parte do forró. E muito. A festa eu toquei muito aqui no Clube Independente, na Praça da Independência. A gente tocava todo final de semana, todo domingo. Selenita tocava na época. Astreia, toquei muito. Cabo Branco, na época a gente sempre tocava. O Clube de Cruz das Armas, a gente tocava também. Com Degento, eu toquei lá, e Selenita, toquei, e Tuareg também, toquei lá. Eu comecei em quadrilha, tocando quadrilha. Chico Tripa, lá de Bahia, ele morreu, que é coronel, né? Que é filho dele, né? Pronto, Chico Tripa era era o mestre da quadrilha. Gente boa. Cavaquinho, instrumento de corda, cavaquinho, violão de 7 cordas. Esse aparelho aí, no forró tradicional, é o ouro. O pessoal bota baixo, bota guitarra assim, sabe? Mas o certo mesmo é esses 2 instrumentos que eu estou falando. Aí vem zabumba, pandeiro e triângulo. Fechou a parada. Aí, no forró, sabe? Tradicional. Isso aí não tem pareia não. O agogô também, exatamente. Só que quando eu comecei não tinha nem zabumba, era melê. O melê é um frango desse que vende nas feiras de sardinha. Aqueles frangos que bota sardinha que vende na feira. Tem nas feiras. Com uma borracha em cima e lá aberta embaixo. Aí pronto, a borracha fechava bem, atacava, botava umas brochinhas para segurar aquela borracha na boca do bicho e batia aqui, era um som da porra o melê fazia. Não se usa mais não, o melê não, esse negócio não. Desapareceu com o tempo, né? Porque apareceu usar bomba, aí ninguém queria mais usar o melê. Agora o resto não, o resto todo mundo usa. Por sinal, o cavaquinho no forró, aqui, pouca gente usa aqui, entendeu? Quem usa mais é os fulano, um trio de forró que tem aí, os fulano. Agora onde se usa mais é São Paulo, naquela zona por ali, o pessoal usa muito o cavaquinho no forró, porque é o ideal mesmo. No forró, pé de serra é o cavaquinho. Eu nunca gostei eu cantando, sabe? Agora já fiz vocal. Fiz não, até hoje faço vocal com cantor cantando e o trio, né? Aí 2 no vocal, eu sempre faço vocal, mas nunca quis cantar. Uma música de Oswaldinho, chama-se Jeito Barroco.
Do Miguel tem isso.
Marinês. E aqui?